destaques tristes para o mundo do futebol, mas que precisam ser falados aqui. Hoje morreu Franz Beckenbauer, ídolo do Bayern de Munique, ídolo alemão. Um dos únicos, né, vencedores de Copas do Mundo como técnico e como jogador. E o que chama muita atenção é que foi muito próximo da morte do nosso ídolo eterno, Zagallo, o único tetracampeão, também um dos únicos campeões de Copa do Mundo como treinador e jogador. Agora só fica, né, o Didier Deschamps, que é o atual treinador da França. E, enfim, fica aqui, óbvio, a nossa homenagem aos dois, referências do futebol. Se a gente está aqui, eventualmente, falando de futebol, é porque eles transformaram esse esporte em um determinado momento. Mas eu queria ouvir de vocês. Assim, Thiagão, você vê hoje algum jogador, né, eventualmente fazendo o que esses caras fizeram, sendo campeões como treinadores após uma aposentadoria? Existe alguém que você consiga olhar e vislumbrar esse lugar que hoje só pertence a 3 caras: Zagallo, Beckenbauer e Didier Deschamps? Cara, eu acho complicado, assim, pensando assim em Copa do Mundo, né, na grandeza deles. Então, assim, o Zagallo era o único tetracampeão do mundo, né? O Beckenbauer foi campeão como jogador e como treinador. Então, acho que se a gente pensar em nível de Copa do Mundo, alguém ganhar uma Copa e virar treinador e também ganhar tudo, acho difícil hoje em dia. Até se a gente pegar os nossos últimos ciclos de jogadores. Então, se você pensar aí num passado um pouco mais distante, o último título da seleção, não vejo ninguém ali como um mega treinador, ou nem todos ali, quase ninguém veio treinador, para poder construir essa história, né? De repente fazer isso e se tornar também um grande ídolo no futebol. Eu acho que alguns caras são incomparáveis e eu acho que alguns caras se tornam lenda por tudo aquilo que fizeram pelo futebol. Eu acho que o Beckenbauer é um deles, o Zagallo, o próprio Parreira. Eu acho que são caras que, tipo Zico, que não vão chegar. Ninguém acho que vai chegar no nível de grandeza desses caras com tudo que eles fizeram. Mas eu esperava ver. Espero que, quem sabe, um dia a gente tenha de novo assim grandes nomes que possam marcar uma geração de uma forma espetacular. Né? Eu acho que o próprio 2002, né, que foi a última que a gente ganhou. Sim. Talvez se a gente pensar num ídolo muito grande assim, temos o Ronaldo, vai. Eu acho que não tem mais. O Ronaldinho Gaúcho. E esses caras nem seguem muito também para o lado do treinador, né? Eles acabam virando parte do business. Exato. Então, assim, eu acho que a gente tá começando a ficar carente de ídolos, talvez até não só no Brasil, mas em outros lugares também, né? Então, eu acho difícil ter alguém do calibre desses dois aí, pelo menos no futuro próximo. Boa. Diegão, queria saber se você consegue vislumbrar alguém que pode, algum campeão do mundo recente que eventualmente pode virar treinador e ser campeão também pela sua seleção. Eu tô com um nomezinho aqui guardado, hein, que eu quero jogar para o bolo, para confundir a mente de vocês, que eu tô aqui para isso, eu tô aqui para confundir. Assim, eu acho que primeiro falar que mais do que serem campeões, tanto como jogadores e treinadores, são dois caras que revolucionaram o futebol em seus momentos, né? Sim, total. Então, o Zagallo, o que ele fez na Copa de 70, como treinador já também, além dos 2 títulos anteriormente como jogador. Então, depois você tem o Beckenbauer, que talvez tenha revolucionado os zagueiros ali na década de 60 e 70, tirou um título mundial do Cruzeiro, então nunca, sempre vou lembrar negativamente dele por isso, em 1976, mas foi um cara que também teve a sua importância. No Brasil eu não vejo nesse momento, né, esse campeão do mundo com esse vislumbre de também ser campeão como técnico, mas falando em futebol mundial, hoje existe um campeão mundial pela Espanha e que está se destacando bastante como técnico no Bayer Leverkusen, que é o Xabi Alonso. Você tirou minha o meu nome para gerar Caramba, Diegão, você pegou o cara mesmo, hein? Pô. Então, eu vejo o cara. Vejo o Xabi Alonso ainda com um futuro muito bacana, com um potencial muito grande como técnico,
e que nada impede que seja pela Espanha ou então até mesmo por outra seleção que ele possa conseguir esse título no futuro, né? Então, acho que de campeões do mundo que eu vislumbro hoje um treinador com essa condição, talvez seja Xabi Alonso. Boa. Era o nome que eu ia comentar também, se a gente pegar até uma retrospectiva, aí o Thiagão falou, a geração de 2002, ninguém seguiu um caminho de treinador, não que eu me lembre. 2006, pela Itália, também não... Acredito que até tem o Inzaghi, se eu não me engano, mas não acho que vai chegar nesse ponto também. 2010 temos Xavi, treinador do Barcelona, temos Xabi Alonso, acho que podem ser nomes que talvez podem entrar nesse hall, mas é óbvio que também assim, entra no hall, mas não entra no patamar de Zagallo e Beckenbauer. Né? E aí, enfim, acho que vamos ter que esperar muito para ver outros treinadores surgindo, porque tem muito treinador que eu acho que vai ser bom, exemplo, eu acho que Felipe Luiz é um cara que vai ser um super treinador, um ex-jogador super treinador, mas não ganhou Copa. Então, os caras já saem daí da disputa por causa disso. É uma grandeza absurda ser campeão. Maradona poderia ter se gabaritado aí se levasse a Copa, né? E como jogador ganhou, foi um gênio da bola, mas como treinador... Mas a Copa, inclusive, lembrando aqui, o Maradona, quando ele faleceu, o Napoli foi campeão italiano, a Argentina campeã do mundo e o Boca chegou na final de Libertadores, né? O cara agiu. O Pelé, quando faleceu, o Santos caiu. Acho que já não deu muito certo aí. Não sei, Maradona, eu acho que tomou a frente ali da parada. E agora o Zagallo, o problema é que o Zagallo ele é ídolo do Botafogo, é ídolo do Flamengo. Exato. Treinou a luz, olha a luz voltando aí. O Zagallo, ele virou uma figura que eu acho que transcende um pouco os clubes, né? Transcende, o Zagallo, ele é um ídolo brasileiro muito mais do que um ídolo de um clube. Sim. A cara dele é a cara da seleção, né? Mais do que um clube. Acho que quando a gente fala de seleção brasileira, acho que o primeiro nome que vem à cabeça continua sendo Pelé, pela história que ele tem, é o rei do futebol, né? Mas eu acho que em questão de... a palavra não é bem proximidade, mas assim, de estar relacionado com a seleção, acho que o Zagallo talvez seja a figura que mais represente a seleção brasileira, né? Porque como jogador, depois como treinador, depois até como coordenador técnico do Parreira em 94. Sim. São 7 Copas, né? Cara, então assim, 7 Copas ganhou 4. Acho que provavelmente ele é a figura que maior representa a seleção brasileira em todas as esferas. E, sem dúvida, foi uma perda muito grande para todo brasileiro que gosta de futebol. Com certeza. A perda de Zagallo, com certeza, foi bem significativa. Da mesma forma que eu acredito que o Beckenbauer traga essa sensação para os alemães. Né? Apesar de ser um Bayern, né, ele é atrelado, quando você atrela a figura dele, atrela a figura do Bayern, mas eu também vejo ele um cara que transcende mais a... Quando você pensa nele, você pensa na Alemanha em si do que num clube, de fato. Assim. E aí o engraçado é pensar que o Pelé, como jogador, foi campeão com o Zagallo como técnico em 70. Então, assim... Foi tanto quanto companheiro, né, de ataque. Inclusive, quando o Beckenbauer ele teve aqui no Brasil, ele participou, se não me engano, do Roda Viva, e hoje saiu mostrando um pouquinho... O Beckenbauer participou do Roda Viva? Não lembro se foi do Roda Viva, mas foi um programa que participou Carlos Alberto Torres, e ele falando um pouquinho sobre... Eu vi um corte hoje no Instagram, então eu não posso dar muitos detalhes, né? Mas um corte dele falando que a seleção que mais marcou ele foi a seleção brasileira de 58, e ele escalando o time, né? A Garrincha pela direita, com o Zagallo pela esquerda, Vavá, Didi e Pelé na frente, com o Zito no meio. Depois falando novamente da seleção de 70, então mostrava também que ele acompanhava muito o futebol brasileiro, então também as condolências à família, né, que acho que dificilmente vão ver isso daqui, mas fica aí a mensagem. Boa. É isso. A gente coloca a tradução a legenda aqui, eu quero a legenda em alemão, por gentileza. Pode deixar que eu vou fazer para você. Isso aí, Thiagão, nosso